Sabemos que em torno de 1 a 2,5% da população mundial sofre de transtorno afetivo bipolar, ou o famoso transtorno bipolar que tanto falam por aí. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento que eu estou devendo para vocês já faz um tempo, depois da vinhetinha. Esperem aí. E aí, gente, para quem não me conhece, Dr. João Borzino, estou aqui no meu canal, mais uma vez, falando sobre transtornos psiquiátricos também, e um deles é o transtorno afetivo bipolar, ou bipolaridade, como tão conhecido por aí, ou transtorno bipolar, como tão falado por aí. E, há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre as características do transtorno bipolar e o tratamento eu fiquei a dever aí para vocês, né? Então, falei um pouquinho sobre como é que é a incidência. Então, só lembrando, né, é aquele transtorno onde o indivíduo pode se tornar, de repente, por alguns períodos muito altivo, né, achando que ele consegue fazer coisas que naturalmente não consegue, achando que é mais produtivo do que é, voltado a um tipo de trabalho ou de produção em que ele deixa de dormir para fazer aquilo, mas os resultados são duvidosos, acabam não sendo muito bons, acabam não acontecendo aqueles resultados, mas ele está acreditando que está acontecendo, né? Começa a mudar todos os móveis da casa, doar tudo, trocar tudo quando pode, né? Faz compras malucas, compra mais do que pode, se endivida, né? Faz negócios loucos, negócios sem retorno real, mas que ele está acreditando que vai ter retorno, acredita que pode dirigir na contramão, né? Bebe demais, tem crise de hipersexualidade, né? Acaba transando aí com várias parceiras e parceiros ao mesmo tempo que ele mal conhece, levando para casa, se arriscando, fazendo coisas que caracterizam a hipersexualidade também. O estado de humor pode ser irritado, né? O indivíduo está brigão, está irritável, está muito mais nervoso que o normal, está respondão, está arrumando confusão como nunca arrumou, né? Então, por um período delimitado, pode até psicotizar, né? Nos casos onde a coisa se torna grave demais, ele é o tipo de transtorno que mais psicotiza sem ser o uso de drogas, né? Sem ser o abuso de substâncias, principalmente o álcool também, né, que é a mais comum das drogas porque é legalizada, e se caracteriza também por abuso dessas substâncias, né? O indivíduo, quando está em crise, ou pode entrar em crise, ou ele pode não ser bipolar e mimetizar uma situação de euforia por estar intoxicado por drogas, ou por ser um drogado, ou por usar drogas constantemente. Mas a maioria dos indivíduos que sofrem de transtorno bipolar queixa-se mesmo de depressão. Então, passa muito mais por crises depressivas do que qualquer outra coisa. E hoje nós conhecemos o famoso efeito Kindling, que é quando o indivíduo não trata, mas vai tendo as crises e acontecendo as crises e vai se tornando, com o passar dos anos, cognitivamente mais rebaixado, ou seja, já não trabalha mais como trabalhava, já não tem mais a mesma força de trabalho, já não pensa mais da mesma forma, não tem mais tanto um raciocínio claro e bem delineado, executivo certinho, né? Já não consegue fazer as contas do mesmo jeito, começa a ter um pouco de ideias deliroides, começa a achar que a vida é diferente, a realidade para ele é um pouco diferente, um pouco delirante e deliroide, que a gente diz por causa da mistura com o humor, né? Então, só lembrando um pouquinho do quadro. Então, ou seja, o pessoal chama todo mundo de bipolar por aí só porque uma hora de manhã pode estar rindo e à noite pode estar chorando, e não é bem isso. Não é isso que conceitua e classifica o quadro. Mas as pessoas chamam os outros de bipolar, xingam os outros de bipolar, né? Então, quer dizer, tem um certo preconceito, como a maioria dos transtornos psiquiátricos existe esse preconceito e essa ideia errada sobre.
O tratamento é basicamente feito com estabilizadores de humor e mais aquilo que for necessário para aquelas características que o indivíduo tem, aquelas coisas que são particulares para cada quadro. Mas uma coisa é muito importante, como eu disse, a maioria dos indivíduos vem com um quadro depressivo e se queixando de uma depressão que não passa e que lhe toma algumas vezes por ano. Uma depressão que lhe causa disfunções, né? Prejudica o trabalho, o relacionamento, tanto com a esposa, quanto com os filhos, quanto de uma forma geral. Ele fica desmotivado por algumas fases do ano, depois volta muitas vezes à normalidade, ou às vezes não volta, ou às vezes vai à euforia, né? Por vezes fala que claramente a gente pega nessa história essa questão de euforia, que envolve tudo aquilo que eu estava explicando antes, né? Falta de sono, excesso de energia, né? Altivez, etc. e tal. Então, esses indivíduos que vêm com essa história de depressão, que não lhes deixa, que não lhes larga, né? Que é uma coisa que oscila durante o ano, a gente começa a pensar numa depressão não tipo 1, sim tipo uma depressão, tipo 2, que é a depressão bipolar, que é tratada de uma maneira diferente, né? Dentro dos quadros de bipolaridade e com uma particularidade importante. Quando você entra com antidepressivo, com o passar de algumas semanas, o indivíduo tem uma virada maníaca, né? Então, o bipolar não pode tomar antidepressivos porque vai causar este efeito colateral deletério, a não ser que ele tenha depressão e já esteja estabilizado, ou seja, já com o uso de estabilizadores de humor, em alguns quadros a gente pode instaurar os antidepressivos, porque ele é um indivíduo que sofre de depressão. Mas o melhor antidepressivo até hoje para os quadros de bipolaridade é um estabilizador de humor chamado lamotrigina, é o nome da substância, tá? É o nome da droga, o nome do princípio ativo, seria o genérico, vamos dizer assim. Então, a lamotrigina é classicamente, até hoje, o melhor estabilizador de humor, ou seja, o remédio que o bipolar tem que usar para esses que sofrem mais de depressão, né? Que mais sofrem de depressão, a gente acaba colocando a lamotrigina. Mas classicamente a gente tem outros antidepressivos, como o lítio, que é um excelente antidepressivo, excelente estabilizador de humor, tá? Que esfria o indivíduo e tira ele, diminui essas crises de euforia também depressivas e aumenta o intervalo entre elas e nós estamos salvando um cérebro aí de fritar, né? Porque, como eu expliquei para vocês, a cada crise você pode estar piorando a capacidade cognitiva desse indivíduo, a capacidade cognitiva desse cérebro, porque a gente sabe hoje que o transtorno afetivo bipolar está muito mais próximo da esquizofrenia do que qualquer outro problema, né? Antes a gente classificava como um transtorno de humor mais próximo da depressão, e não é bem assim. Então nós temos o lítio, que é o famoso carbolítio, e a gente usa aí e consegue estabilizar os pacientes. Aqueles que a gente não consegue estabilizar com isso, hoje a gente já tem uma abertura grande. As últimas meta-análises mostram hoje que a gente pode usar a função de estabilizador de humor outros antipsicóticos atípicos, né, que estão por aí, como a olanzapina, o aripiprazol, a ziprasidona e até mesmo o Aldol, né, que é um antigo, nas crises, etc. e tal, associados ou não aos estabilizadores de humor, mas a gente pode colocar hoje esses antipsicóticos como estabilizadores de humor, né, com um efeito
fantástico, né? Em doses determinadas, né? Em doses estudadas, você pode entrar com essa classe 9, associada ou não, como medicação única ou não, mas os antipsicóticos atípicos já podem ser usados, e têm usado com bastante resultados positivos, né? Então, isso já está comprovado por meta-análises, né? Como eu digo, tudo aqui é atualizado pelos principais sites de atualização médica, assim como o Best Practices e o outro que eu esqueci o nome, né? Que eu uso também, mas esqueci o nome dele agora. Cara, às vezes solto cada uma que nem eu me aguento. E o tratamento hoje está muito mais livre e muito mais caracterizável, ou seja, nós temos um arsenal médico, um arsenal de medicação melhor. E, para aqueles que não respondem bem à medicação, nós temos a ECT, né, que é eletroconvulsoterapia, que é um tratamento de excelência para aqueles que não respondem bem às medicações. Traduzindo, é aquele que o pessoal chama de choque na cabeça, né, que o pessoal tem tanto preconceito, que é feito hoje em dia com uma endoscopia. O indivíduo vai fazer a sua sessão, ele vai lá, ele é sedado, ele passa pela sessão que é curta e rápida, onde o choque é absolutamente controlado, inclusive onde você vê as ondas cerebrais do indivíduo enquanto você aplica aquilo, né? Para um indivíduo extremamente especializado nisso, depois vai para uma sala de repouso, acorda da sedação e vai embora para casa, como uma endoscopia. Só que são sessões sequenciais que tiram o indivíduo das crises e muitas vezes melhoram eles, têm que usar menos medicações, né? E melhora o resultado das medicações. Porque com o efeito Kindling que ele estava falando, o indivíduo também, com o passar dos anos e o aumento das crises dele, quando não controlado, as medicações deixam de ter bons efeitos. Então você precisa de doses mais altas para conseguir os efeitos, e às vezes a gente não consegue o efeito suficiente e tem que ir para uma modulação elétrica, como a eletroconvulsoterapia, né? Então, isso é importante de ser ressaltado aqui. Então, fica aí um pouquinho mais de explicação sobre o tratamento do transtorno afetivo bipolar, que eu estava devendo para vocês, que já tinham me pedido várias vezes para eu complementar a um post anterior. Então, até a próxima, gente. Aquele abraço. Falou, valeu. Tchau, tchau.